Entrei na igreja no culto de doutrina. As pessoas em Uruçuca também, todos sabiam de onde Jesus tinha me tirado, como eu era lá em Porto Seguro. Porque a minha mãe, ela fazia questão de falar para as pessoas como eu era. A minha mãe, ela fazia questão de chegar nas igrejas e pedir oração. E dizer, ora pela minha filha. Porque o pai, quando era vivo, dizia que não tinha mais jeito. E eu vim acompanhando o comportamento da minha filha. E todos ali sabiam como eu era. Cheguei em Uruçuca, aprontei também. E de repente está eu num culto de doutrina, o pastor dando um ensinamento, e eu não ouvia nada que ele falava, eu só chorava. E nas minhas lágrimas eu dizia, Deus, eu preciso de mudança, eu preciso mudar. Jesus, eu não sei como, mas eu preciso ser diferente. E de repente eu vi, quando acabou o culto, eu olhei para a irmã do lado e falei para ela, acabou o culto? Ela disse, acabou. Eu levantei a mão no meio da igreja e saí de mão levantada dizendo, hoje eu quero aceitar Jesus. Queridos, foi um culto de doutrina, mas Deus tomou a igreja toda naquele dia. Eu tinha um rosto cheio de pisse na língua, nos queixos, na sobrancelha, no nariz. E no outro dia as pessoas passavam por mim e via a mudança. No outro dia as pessoas passavam por mim e via a diferença. Agora eu passei a servir a Jesus em espírito e em verdade. Agora o Senhor me procurava nas madrugadas e me encontrava. O Senhor me procurava nos montes, ali estava eu orando, intercedendo pela minha família. Aleluia. Estava eu indo para as bocas de fumo. E as pessoas somente olhavam para mim e diziam, meu Deus, que mudança. E eu falava para ele, o mesmo Deus que me resgatou, vai lhe resgatar também. Tem 5 dias que eu recebi uma ligação. O rapaz era matador, matava mesmo, sem pena. Andava com meu ex. E ele olhou para mim no telefone, eu falei, quem está falando? Ele falou assim, Flávia. Eu disse, sou eu mesmo. Ele disse, não está lembrando de mim? Eu falei, se você não falar o seu nome, fica impossível. Quando eu ouvi a voz dele, eu falei, meu Deus. Ele falou assim, ó Flávia, sabe para que eu te liguei? Eu disse, para quê? Ele disse, para te dar a paz do Senhor. Eu comecei a chorar, eu disse, amém, a paz do Senhor, você agora é crente? Ele disse assim, ó, tem 8 meses que eu entrei no Facebook. E quando eu entrei no Facebook, eu vi as suas fotos e eu disse a Deus, a mesma transformação que o Senhor fez na vida de Flávia, eu quero na minha. Queridos, Deus tem feito coisas grandes. Às vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus, mas Deus, Ele tem sua forma de trabalhar. Observe uma coisa, 2 anos na igreja, enjoada, rejeitava o pecado, estava eu sempre ali na vigilância. As pessoas olhavam e viam Deus na minha vida. Qualquer campanha, as irmãs iam lá me chamar, oração, estava eu dentro. Mas eu já estava com o segundo companheiro. Quando eu aceitei a Jesus, eu já estava com ele. E nós já estávamos 4 anos juntos. E de repente ele sentou comigo e disse, ó, não dá mais para a gente viver. Estamos caminhando em caminho diferente. Você vai para a igreja e eu vou para os bar. Você vai para as vigílias e eu vou para as festas. Não tem como. E outra, eu conheci alguém. E eu não quero mais ficar com você. Eu disse amém. Olha só, o que eu vou falar agora é um pouco forte, mas tem que ser falo, querido. Quando ele saiu de dentro de casa, logo o diabo providenciou uma bandeja. Aos meus olhos era a coisa mais linda. Porque eu costumo dizer que se o adversário, se o diabo ele preparar uma bandeja feia para você, ele está zoando com tua cara. Porque ele só prepara para ver a queda. Ele não vai preparar algo que você vai olhar e vai dizer, não quero. E quando
culto, o diabo preparou essa bandeja, aí eu fui cair. E agora eu passei a viver um evangelho de aparência dentro da casa de Deus. Porque tem muitos em nosso meio que está vivendo um evangelho de aparência. Aleluia. Está vivendo uma vida toda bagunçada e não quer confessar o pecado. Quantas pessoas dentro da casa do Senhor que já está afastado há muito tempo, já não sente mais a presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aproveite esta noite para pedir perdão a Deus pelo teu pecado. Queridos, e outra, como eu estava caída, a Bíblia diz que as nossas iniquidades nos afastam de Deus. Eu estava afastada de Jesus por causa do meu pecado. E eu ficava lá no canto da igreja pulando ainda, ó. Eu dizia assim, ó, se eu ficar tristezinha lá no canto, o pastor vai perceber. Então eu vou ficar pulando, porque ele vai achar que eu estou cheia. Mas eu estava cheia mesmo, mas cheia de pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja. Ainda tem profeta no meio do povo de Deus. Aleluia. E quantas pessoas estão no sepulcro e calhado dentro da igreja de Cristo, já não sente mais a presença de Deus. Até porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Ele não habita em corpos imundos. Aleluia. Quando foi uma certa feita, está eu e outra. Eu sempre usava blaze, um cocôzinho assim na cabeça, com um laçozinho. E todos que olhavam para mim, diziam, ali está uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque tem muito crente escondendo o pecado atrás da veste. Se está de paletó, de gravata, ali está um homem de Deus. Se está de um blazezinho, uma saia longa, ali está uma mulher de Deus. As pessoas têm olhado muito pela aparência, mas Deus, Ele contempla o nosso coração. E quando foi uma certa feita, entra um vaso pequenininho dentro da casa de Deus, porque esse povo pequeno é um povo ousado, não é verdade? E tem eu lá no fundo pulando, ele olhou de cá e disse, Jesus, eu estou vendo. Quando ele disse isso, eu abaixei a cabeça e disse, Senhor, eu vi que o Senhor já viu. Ele novamente olha para mim e diz, é para falar, é Deus, eu vou falar. Aí quando ele disse isso, eu abaixei a cabeça e disse, Senhor, se esse homem falar alguma coisa comigo, eu saio da igreja. Porque tem gente que é assim, está todo bagunçado e não quer que Jesus corrija. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele só corrige aqueles que Ele amam. Aleluia. E de repente esse varão sai marchando em minha direção. Chega no meu ouvido e diz, ó, meu Deus manda te dizer, se converte e toma posição de vaso. E Deus, Ele está dizendo aqui essa noite, se converte e toma posição de vaso, porque Jesus está voltando. Aleluia. É preciso soltar essa capa que está te abandonando de Cristo, querido. Aleluia. Porque o pastor pode não estar vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Você pode até esconder das irmãs do círculo de oração, mas Deus está te vendo. Deus está vendo quando você sai do culto e vai para a esquina namorar. Deus está vendo quando você sai do culto e vai para o Facebook, ó, procurar um namorico por lá de madrugada.
E tem muitas pessoas que estão vindo para a casa do Senhor. Eu vou lá na igreja porque lá eu arrumo uma namorada. Eu vou lá na igreja porque lá eu vou arrumar um namoradinho. Ei, meu filho, ei, minha filha, aqui é lugar de adorar a Deus. Quer arrumar um namorado, vai lá para a praça. Aqui é lugar de adorar a Jesus. Não é lugar de prostituição, não. Aleluia. Queridos, aí no dia 4 de outubro, eu acabei me afastando do evangelho. Um ano, tem um ano, fez um ano agora no dia 4 de outubro. Aí fiquei 3 dias afastada, 4, 5 e 6. E agora? Abandonei tudo. Jesus tinha me dado vestes novas, calçado os meus pés, colocado um anel sobre o meu dedo. E mesmo assim eu deixei tudo que Jesus tinha me dado, tinha entregado nas minhas mãos, os dons, os talentos, e voltei para trás. Vou voltar para o mundo. Fiquei 3 dias, 4, 5 e 6. No 6º dia, dia 6 de outubro, saio de manhã e bebo o dia todo. Chego em casa, o meu irmão diz assim para mim: ó, o teu ex-marido já esteve aqui e disse: se você pelo menos passar pela rua da casa dele, não vai sair nada que preste. Eu disse: ele disse, foi? Pois eu vou passar por lá. O diabo já tinha armado tudo. E eu passei. Quando eu vou passando por lá, ele já estava com a segunda esposa. Aquela mulher sai e vem em direção a mim e começa a me agredir. Quando ela começa a me agredir, eu começo a agredir ela também. E nós começamos a rolar pelo chão. Ele sai de dentro de casa com um facão dentro da camisa e me pega de costa e começa a me retalhar. O primeiro golpe que ele me deu aqui na cabeça, nas costas, o miolo ficou espendurado na hora. O segundo golpe que ele me deu aqui do lado, este couro veio aqui para baixo. O terceiro golpe que ele me deu, abriu daqui para cá, atingiu o crânio e o cérebro. O quarto golpe que ele me deu, olha, entrou aqui, abriu o rosto, abriu o céu da boca assim, ó, e soltou o meu maxilar todo. Ficou espendurado do lado de cá o maxilar. Quando você está com a torneira na mão, que você prende o ar, a água espalha, não é verdade? Assim estava o meu sangue. As pessoas que passavam a distância eram meladas por ele. Quando você abre uma torneira, que a água desce sem parar, assim estava o meu rosto, assim, não parava. E a cabeça descendo sangue da cabeça e do rosto. E eu comecei a cair e levantar. E de repente, eu coloquei a mão dentro do rosto. Não foi assim não, ó. Foi dentro do buraco, dentro do corte. E segurei o maxilar, porque os dentes estavam todos soltos, todos mole. Segurei assim o maxilar, tentando falar alguma coisa. E de repente eu vi um rapaz parado, eu bati no vidro do carro dele. E as pessoas começavam a correr de mim, porque estava muito feia a situação. E eu disse assim: não me pergunte como eu falei, porque eu não consigo lembrar. Eu só lembro que eu disse: moço, eu estou morrendo, me leva para o hospital. Eu lembro que ele disse assim: eu não posso lhe colocar dentro do meu carro, porque vai melar o meu carro todo de sangue. Quando ele disse isso, aí Deus envia a providência dos céus. Aparecem os rapazes ali naquele carro e cerca aquele carro. E diz assim para ele: eu estava no chão já caída. Ela ainda está viva, mas vai morrer. Porque você não vai levar ela para o posto. Mas nós também vai te matar. Ela morre e você morre. E eles com pedra na mão. Quando ele disse isso, o rapaz, por medo, me colocou dentro do carro. Agora sabe o que muito me chama a atenção?
Aquele rapaz era ímpio, ele não conhecia Deus. Por isso que ele teve mais amor ao bem material do que uma vida. Mas quantos dentro da casa de Deus está dessa forma? Tem um carro, mas não faz a obra. Aí quando ora a Deus, diz assim: Deus, eu quero um carro que é para a tua obra. Aí quando o irmão precisa, está com o pneu furado, está com o pneu murcho, está sem gasolina, tem alguma coisa quebrada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que te deu é o Deus que tira. É o Deus que tira, querido. Você pediu para a obra, vai fazer a obra de Deus. Deus que me livre de botar o meu carro em estrada de chão. As almas estão aí se perdendo aí. Você está acomodado dentro da sua casa. Aí quando aquele rapaz disse isso, me jogaram dentro do carro e me levaram para o posto. Chego num posto de saúde, as enfermeiras de plantão não conseguiam olhar no meu rosto. E de repente jogam ataduras sobre o meu rosto, toda a cabeça. E me manda para o regional. Chegando eu no regional de Ilhéus, me jogaram na maca. E eu lembro das últimas palavras que eu falei com Cristo. Eu disse: Deus, na minha mente, muitas foram oportunidades que o Senhor me deu de livramento também. E mesmo assim eu te abandonei, voltei para trás. Voltei a comer as migalhas de Satanás aí fora. As bolotas do porco. E agora eu sei que eu estou morrendo, Jesus. Mas não tem ninguém aqui para fazer um apelo para mim. E eu quero voltar para o Senhor. Eu disse: Deus, me dá só mais uma chance. Só mais uma, Pai. Porque se o Senhor me dá mais uma chance, eu te prometo que onde o Senhor mandar eu vou. E o que o Senhor mandar eu falar, eu falo. Porque hoje, por onde eu passo, eu não me canso de dizer que eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não faço o que o homem quer, mas o que Deus me ordena. Queridos, quando eu disse essa palavra, eu contemplei a morte chegando. Mas você viu ela, irmã Flávia? Não. Eu contemplei. Ela segurou o meu pé. E quando ela segurou o meu pé, naquele momento eu já não tinha mais pé. Ela veio e segurou a perna. Quando ela segurou a perna, eu também já não tinha mais perna. Ela veio e segurou a coxa. Quando ela segurou a coxa, eu também já não tinha mais coxa. Eu tinha só daqui para cima. Ela veio e segurou a cintura. Eu também já não tinha mais cintura. Ela veio e me tomou por completa. Quando ela me tomou por completa, agora eu contemplo sendo levada de um corredor muito escuro. Aí tem pessoas que abrem a boca e dizem assim: morreu, acabou. A minha alma tinha muito medo naquele corredor. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu estava indo e que não tinha mais volta. Queridos, eu comecei a contemplar eu sendo levado de um corredor numa rapidez muito grande. E eu era puxada pelas costas. E de repente o meu irmão recebe a notícia: já foi, morreu. Alguns amigos meus também receberam a notícia. Tinha alguns pastores lá no hospital evangelizando, recebeu a notícia. Fizeram uma corrente no corredor e fizeram um clamor para Deus confortar a minha família. E de repente entra na sala um médico. Mas não era um médico normal. Era um servo de Deus. E quando ele entra na sala, ele ordena para a enfermeira: tira daí e leva para fazer o atestado de óbito. Leva para o ML. E as pessoas cercaram ele no corredor e disseram: morreu. Mas antes disso, ele bateu algumas fotos. E pelo celular mesmo, ele mandou para 2 sites. O Uruçuca Notícia e o Vermelhinho. Estava assim no Vermelhinho: mulher morta por marido a golpes de facão. Queridos, ele bateu algumas fotos, virou as costas e saiu.
Quando ele vai caminhando no corredor do hospital, segundo ele me contou que de repente ele vê que a perna dele não saía do lugar. E quando ele observou que a perna dele já não ia mais para frente, ele ouve uma voz dizendo no coração dele: volta para trás, porque hoje eu não mandei Miguel, hoje eu não mandei Gabriel, hoje eu não mandei arcanjo, hoje eu mesmo vim a este lugar. Aleluia. Pode glorificar a Deus enquanto eu bebo água. Queridos, o doutor tentou andar para frente novamente. E novamente ele ouviu a voz dizer: volta, volta, porque vou eu fazer milagre aqui dentro. E ele começou a tremer e a pensar na mente: meu Deus, eu estou ficando doido. E novamente ele ouve a voz dizendo: volta. E ele volta para a sala. Quando ele volta para a sala, ele olha para as enfermeiras e diz: vai lá e traz aquele corpo que vocês tiraram daqui agora. E as enfermeiras dizem: doutor, o que o senhor vai fazer, doutor? Vai e traz o corpo. E lá vem as enfermeiras, com os enfermeiros entrando novamente na sala. E ele está ali tremendo, arriscando todo tipo de medicina, todo estudo dele. E ele ouve uma voz dizendo no coração dele novamente: vou eu mostrar para essa geração do século 21 que eu sou o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o Deus de eternamente. Eu vou mostrar para essa geração que eu não mudei e que ainda ressuscito nos dias de hoje. Queridos, o que você está ouvindo e o que você vai ver essa noite, coisas maiores aí para frente irão surgir, porque Jesus está voltando. Olha só, quando aquele médico disse isso, quando ele ouviu a voz do Senhor no coração dele, ele olha para as enfermeiras e diz: rasga a roupa toda, tira tudo e coloca 2 ferros sobre a barriga dela. E as enfermeiras diziam: doutor, pelo amor de Deus, doutor, o senhor vai mexer em quê? Doutor, pelo amor de Deus, o povo está tudo aí no corredor tentando invadir essa sala, doutor. E ele dizia: faça o que eu estou mandando. E ele tremendo a mão o tempo todo. E ele disse que nunca ouviu tanta murmuração até hoje na vida dele. As enfermeiras conversavam entre si dizendo: não disse que crente era doido? O médico era certo, aceitou a Jesus, ficou doido também. E de repente cortaram a minha roupa toda. E o Senhor Jesus falou com uma voz forte no coração dele, segundo ele: filho, eu estou contigo, não temas. Diga para elas que eu estou aqui do teu lado. E ele disse que ouviu aquela voz. E quando ele ouviu, ele olhou para as enfermeiras e disse assim: Jesus está aqui do meu lado. E de repente eu estou sendo contemplada, sendo levada para mais longe. Mas no meio daquela escuridão eu vi quando surgiu uma luzinha bem longe. E aquela luz, ela começou a se aproximar numa velocidade grande. E cada hora que passava ela se aproximava mais de mim. E de repente aquela escuridão foi tomada por aquela luz. Foi quando o Senhor usou a mão do médico cá e disse: agora filho, manda ela se afastar, e deu um choque nela. Mas o meu nariz estava todo aberto e a boca não tinha condições nenhuma mais de respirar, nem de nada. O coração já tinha parado. O doutor manda as enfermeiras se afastar. E ela se afasta de junto do médico. E quando ela se afasta, eu vejo naquela escuridão aquela luz tomando
me tomando com tudo. E quando aquela luz tomou ali naquela escuridão, o médico cá me deu um choque. Quando o médico me deu um choque, imediatamente o coração volta a bater. E quando o coração voltou a bater, a porta que passava duas enfermeiras passou as 6 de vez gritando no corredor do hospital: tem um tal de Jesus aí dentro. A menina estava morta e ressuscitou. Você pode adorar Ele nessa noite, querido, porque Ele é digno da minha e da tua adoração. O coração volta a bater, o sangue volta a jorrar. E o médico ficou sozinho na sala chorando. Troca a equipe. Lá vai voltando outra equipe com tudo. Quando aquelas enfermeiras passou gritando no corredor, houve um grande reboliço no corredor daquele hospital. Deus começou a salvar ali dentro. Deus começou a batizar ali dentro. Deus começou a renovar a vida ali dentro. Quando o meu irmão acorda porque ele estava dopado, a enfermeira vai de encontro a meu irmão e diz: alegra, porque a tua irmã está viva. Queridos, tinha que me operar com urgência, colocar miolo para dentro, costurar rosto, estancar aquele sangue, e agora está embriagada. Vamos dar uma anestesia geral, é perigoso. O médico aplicava anestesia local no rosto, e quando ele vinha com o bisturi que ele tocava na minha pele, eu pulava para cima, porque eu sentia a dor do bisturi. E o médico dizia assim: meu Deus, como que eu vou operar ela? Ela está sentindo a dor, pai. Queridos, quando o médico disse isso, o outro olhou para a cara dele e disse: a anestesia não está pegando. E nós precisamos operar ela com urgência. Nós precisamos estancar esse sangue dela com urgência. E novamente ele vinha com o bisturi para ver se a anestesia tinha pegado, e eu sentia. E quando eu sentia a dor, novamente o médico dizia: meu Deus, e agora? Me ajuda, Senhor. Quando ele disse isso, eu contemplei aquela forte luz invadir aquela sala. Veio em direção a mim e eu anestesiei na hora. A anestesia do médico não pegou, mas o médico dos médicos estava presente ali naquele lugar. Aleluia. Queridos, eles rasparam minha cabeça, colocaram o miolo sobre o lugar, costuraram tudo. 180 pontos. Colocaram pratina no rosto para encher novamente o rosto. Porque cortou aqui vários os nervos e o osso do rosto. Colocaram um ferro que é grampeado até hoje na minha garganta ao céu. Ele é grampeado assim por dentro para unir novamente a carne. E sempre por onde eu passo eu costumo dizer que com ferro na boca eu não cesso de adorar a Deus. E você com a sua boca sadia, querido, não abre para dar glória para Jesus.